Então, nessa ação penal 501, 56, 08, 57, depoimento do senhor Marco Pereira de Souza Bilinski. Senhor Marco, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo, na condição de testemunha, e igualmente por o senhor ter celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir ao senhor, tanto por força do compromisso como testemunha, como no compromisso como colaborador, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um crime equivalente a falso testemunho, e além disso o senhor perde o seu acordo de colaboração, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra aqui ao Ministério Público para perguntas. Obrigado, Excelência. Senhor Marco, bom dia. Bom dia. Vou começar algumas perguntas aqui para o senhor, embora o senhor já tenha respondido em outra ação penal. Vou explorar alguns temas que o senhor já respondeu, mas na medida do possível eu peço para o senhor ser bastante objetivo. Correto. Primeira pergunta é, o senhor trabalhou junto ao Antigua Overseas Bank? Trabalhei de 2006 a 2010. Certo. Quais eram as funções desempenhadas pelo senhor nessa instituição? Eu fazia parte comercial na instituição, então eu prospectava cliente para o banco. Certo. Essa prospecção de clientes, ela acontecia aqui no Brasil? Aqui no Brasil e fora do Brasil. Perfeito. O senhor trabalhava com o senhor Vinícius Veiga Borim? Trabalhei. Todo o tempo que eu trabalhei no Antigo Overseas Bank, eu trabalhei junto com o Vinícius Veiga Borim e com o Luiz Augusto França. Quais eram as funções deles? No Antigo Overseas Bank, o Vinícius também era comercial e o Luiz, ele era o responsável pela representação comercial do Antigo Overseas Bank no Brasil. Certo. Ele era o representante do Antigo Overseas Bank no Brasil. Certo. Esse banco, ele tinha uma estrutura em Antigua, compliance, diretor local, private banker e Tinha. Sim, e além dessa estrutura em Antigua, havia uma estrutura aqui no Brasil. A estrutura no Brasil, na verdade, era uma estrutura de um escritório de representação comercial, tá? Então não tinha compliance aqui, não tinha nada disso. Essa representação era para que a gente conseguisse levar negócios para o banco. Mas toda a estrutura, como o senhor falou, sim, existia lá. Compliance, private banker, diretor responsável por tesouraria, toda a estrutura de um banco. Certo. Durante essa atuação do senhor enquanto representante do banco, o senhor teve algum contato com o senhor Olívio Rodrigues Júnior? Tive sim. Como que foi essa aproximação dele? O Olívio foi apresentado por mim, por uma pessoa que trabalhou comigo antes, e quando eu conheci o Olívio, ele falou que queria abrir algumas contas para fazer negócio com a gente, como eu já expliquei isso, e essas contas foram contas operacionais da Odebrecht. E qual era a ligação dele com a Odebrecht, o senhor sabe? Sei, o Olívio era o representante do Odebrecht nessas contas. Essas contas todas foram abertas a pedido do Odebrecht e o Olívio era o representante nessas contas. Certo. E essas contas foram abertas em nome do senhor Olívio ou em nome de empresas offshore? Então, todas as contas que foram abertas foram em nome de empresa offshore, tendo como beneficiário final o Olívio. Certo. Na época em que essas contas foram abertas, foi apresentada a finalidade pelo senhor Olívio para a abertura dessas contas? É obrigatório apresentar uma finalidade que na época tinha sido informado que seria planejamento tributário, né? O senhor, desde esse princípio, já sabia da ligação dessas empresas offshore com o Grupo Odebrecht? Sim. E o senhor depois veio a saber se essa finalidade indicada, planejamento tributário, correspondia à verdade? Então, como nós já explicamos nos nossos depoimentos,
com o passar do tempo, a gente teve mais clareza que não era... tinham mais coisas do que o planejamento tributário, né? Quais eram essas mais coisas a que o senhor se referiu? Porque a gente soube que tinha movimentação de dinheiro, onde era recebido dinheiro aqui no Brasil, né? Ou seja, sendo feito pagamento lá fora para recebimento de dinheiro aqui no Brasil, e eram feitos diversos pagamentos para várias offshores. Certo. Havia transferência de dinheiro entre contas vinculadas a offshores do próprio Grupo Odebrecht? As contas que a gente sabia eram as contas que o Olívio representava. Desculpa, o senhor pode repetir a pergunta? Eu acho que não entendi muito bem. O senhor sabe se essas contas abertas pelo Olívio, elas movimentavam dinheiro entre elas mesmas? Movimentavam, algumas vezes sim. Certo. O senhor mencionou no depoimento que o senhor prestou no âmbito da colaboração e depois em juízo, que o senhor passou em um determinado momento perceber que o intuito era afastar a origem do dinheiro do destinatário final. O senhor pode explicar como que o senhor percebeu e por que o senhor percebeu? Posso, porque o que acontece? O dinheiro que chegava nas contas do Olívio, elas vinham de alguma conta que era da Odebrecht, mas também uma offshore, né? A gente sabia que essas contas eram do Odebrecht porque eram ditas para nós. E essas contas eram repassadas para as contas do Olívio, onde ele fazia pagamentos, né? Então, a conta dele, nesse meio, acabava sendo uma conta de passagem. Certo. O senhor mencionou que eram ditas para nós que essas contas eram da Odebrecht. Isso era dito por quem? Por todas as pessoas que a gente tinha contato. Isso era uma coisa que era muito clara para a gente. Certo. Quais pessoas? O Olívio, o Luiz Eduardo, posteriormente, quando a gente começou a conhecer o Fernando, também o Fernando, ou seja, as pessoas da Odebrecht que a gente tinha contato, que era o Luiz Eduardo e o Fernando, eles falaram que esse dinheiro era da Odebrecht mesmo. Certo. O senhor, quando menciona Fernando, é o Fernando Migliaccio. Fernando Migliaccio, isso. Certo. O senhor conhece também o senhor Marcos Grilo? O Marcos Grilo, eu tive uma vez com o Marcos Grilo, uma vez que eu fui na Odebrecht falar com o Fernando, mas foi muito rápido. Agora, foi a única vez que eu tive com ele. Certo. Eles tinham algum papel junto a essas movimentações financeiras? Especificamente, eles eram os beneficiários de algumas dessas contas utilizadas para a movimentação de recursos da Odebrecht? Do que eu sabia, do papel do Marcos Grilo, especificamente, o senhor está perguntando? Dos dois, Marcos Grilo e Fernando Migliaccio, mas o senhor pode responder de forma separada. Primeiro, em relação ao Marcos Grilo. Tá certo. O Marcos Grilo, o que a gente sabia é que o Marcos Grilo era responsável por um setor que eles chamavam de geração, ou seja, os valores que iam para as contas do Fernando Migliaccio, quem era responsável em gerar esses valores para abastecer as contas do Fernando Migliaccio era o Marcos Grilo. E o Fernando Migliaccio é quem administrava as contas em que eram repassados os recursos para o Olívio. Certo. Essas movimentações financeiras também geravam disponibilização de dinheiro em espécie no Brasil? Geravam através do que eu falei para o senhor. O Olívio recebia os recursos na conta dele e passava para outras contas, que essas contas, quando eles recebiam os recursos, disponibilizavam recursos em espécie no Brasil. Certo. O senhor tem conhecimento de um departamento chamado Departamento de Operações Estruturadas, vinculado ao Grupo Odebrecht? Eu sei que o Fernando e o Luiz Eduardo trabalhavam lá, mas esse nome, Departamento de Operações Estruturadas, eu só vinha a saber desse nome lendo no jornal. Nunca tinha ouvido falar desse nome através deles,
ou qualquer pessoa do grupo nunca tinham se referido ao departamento deles como o Departamento de Operações Estruturadas. Certo. E qual que era a ligação do senhor Olívio com essas pessoas e com esse departamento que o senhor veio a saber que o Luiz Eduardo trabalhava? O Olívio era a pessoa em que representava a Odebrecht nessas contas que ele administrava e que esses recursos eram desse departamento. O senhor tem conhecimento... Não sei se eu me fiz claro. Sim. O senhor tem conhecimento acerca de um sistema chamado Drausis? Doutor, é necessário esse detalhamento todo sobre essas questões? Muito rapidamente, excelência. O Olívio não é confesso nesse caso? Não? Ele é confesso, mas como a gente menciona na denúncia, eu entendo que é importante, excelência. Prometo não me alongar muito, já passei aqui da metade, mas entendo que é importante, se vossa excelência não se opuser. Esse tema Drauzio vai ser juntado aos autos, coisa parecida? Não, na verdade é especificamente para chegar à menção que a gente faz ao nickname que é utilizado para a realização desses pagamentos. Depois aportaram, inclusive, nas contas do senhor Roberto Gonçalves. Pode repetir a pergunta, então? Certo. O senhor tem conhecimento acerca de um sistema chamado Drausis? Tenho sim. Eu era usuário do Drausis também. Certo. O senhor utilizava esse sistema para se comunicar com o senhor Olívio Rodrigues? Me utilizava de sistema para me comunicar com o Olívio e com mais algumas pessoas. O senhor se recorda qual era o nickname do senhor Olívio Rodrigues nesse sistema? Era Gigo e no final passou a ser Maverick. Certo. Esse sistema era utilizado para transmitir as ordens de movimentação bancária nessas contas que o senhor Olívio abriu junto ao antigo Overseas Bank? Eram sim. As movimentações financeiras, o Olívio passava para o Vinícius e eram feitas através do sistema sim. Certo. O senhor utilizava esse sistema também para comunicar com o senhor Luiz Eduardo? Sim. O senhor se recorda qual era o nickname utilizado pelo senhor Luiz Eduardo? Era Tuxil e depois passou a ser Neruda. Certo. O senhor sabe dizer se as contas mantidas em nome das seguintes offshores, vou ler os nomes para o senhor, eram relacionadas ao grupo Odebrecht e se elas eram administradas pelo senhor Olívio? São elas a Cleanfield Service, Innovation Research, Magna International, Select Engineering and Consulting Services. O senhor se recorda se essas offshores estão relacionadas ao grupo Odebrecht e eram administradas pelo senhor Olívio Rodrigues? A Cleanfield Service, a Magna e a Innovation, sim, eu posso confirmar porque elas tinham conta no AOB e no Minor Bank. Essa última que o senhor se refere, a Select, ela nunca foi aberta na nossa instituição e a gente não tinha contato com essa conta. Certo. E foi o senhor Olívio que foi o responsável pela abertura dessas contas? Sim. Foi ele? Eu auxiliei o Olívio na abertura dessas contas, mas o responsável era ele sim. Certo. Ele também era o responsável por administrar essas contas? Correto, era de responsabilidade dele. Como a conta foi aberta em nome dele, quem tinha autorização para movimentação da conta, quando se recebia um recurso e pedia alguma explicação desse recurso, era ele que era responsável para dar essa explicação, e quando se fazia alguma transferência desse recurso para algum outro lugar, era ele que tinha que autorizar. Certo. Houve uso dessas contas nos anos de 2011 e 2012? Houve sim. Certo. E para finalizar, o senhor conhece os senhores Márcio Faria e Rogério Santos de Araújo? Não, nunca tinha ouvido falar deles até há pouco tempo atrás. Certo, senhor Marco. Agradeço os esclarecimentos e o depoimento do senhor. Eu estou satisfeito, excelência. A senhora acusação tem perguntas?
As defesas têm perguntas? O juiz Não, também excelência. tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Marco Pereira de Souza Bilinski. Pode interromper a gravação.